Olá, professora. Aqui começa o nosso trabalho sobre bactérias gram-negativas. Eu gostaria de definir algumas coisas antes de começar, como gastroenterite, que é uma infecção intestinal marcada por diarreia, vômitos, náusea e febre. Enterocolite, que é uma inflamação da mucosa do intestino delgado. Disenteria, inflamação intestinal, que vai ter a diarreia sanguinolenta. E a diferença entre diarreia aguda e crônica, na qual a aguda ela dura até 14 dias e geralmente tem uma origem infecciosa, e a crônica dura mais de 3 semanas e geralmente tem uma origem inflamatória ou desabsortiva, como síndrome do intestino irritável. Bom, agora para falar um pouco sobre a morfologia própria das bactérias gram-negativas, eu coloquei essa imagem, que a gente consegue ver a diferença que tem entre a gram-negativa e a gram-positiva, né? Em que a principal diferença mesmo é que a gram-positiva ela tem uma grande espessa camada de peptidoglicanos, enquanto a gram-negativa ela vai ter uma fina camada com um espaço entre a membrana externa e com a membrana interna, que vai ser o espaço periplasmático. Nessa segunda imagem, eu coloquei ela porque a gente consegue ver mais a fundo, né? O que essa membrana da bactéria gram-negativa, na qual tem a membrana plasmática, aí tem um espaço periplasmático, no qual a camada de proteoglicanos vai estar inserida, e aí tem uma membrana externa. Essa membrana externa ela é dividida na mais externa e a mais interna. A mais externa ela é hidrofílica, enquanto a mais interna ela é hidrofóbica. Bom, agora para falar um pouco sobre a motilidade dessas bactérias, eu trouxe uma imagem com diferentes tipos de flagelos que ela pode ter. E eu acho importante ressaltar a diferença que tem entre flagelo e fímbria. As fímbrias, elas não são responsáveis pela locomoção da bactéria, só os flagelos. As fímbrias, elas têm diversas outras funções, que a gente vai falar mais pra frente. E várias bactérias que não se locomovem têm fímbrias, por isso que a gente consegue afirmar isso. As bactérias podem ser fotossintetizantes, que tiram a energia da luz solar, ou quimiosintetizantes, que tiram a energia das reações químicas, sendo que essas quimiosintetizantes podem ser litotróficas, que vão tirar energia de reações entre substâncias inorgânicas, ou organotróficas, que vão tirar de substâncias orgânicas. Os esporos, eles são uma evolução das células germinativas das bactérias e são extremamente resistentes à variação de temperatura, à variação de pH, à ausência de água, às substâncias químicas, à radiação. Eles são uma evolução mesmo. Agora aqui a gente trouxe as principais bactérias gram-negativas que vão ser responsáveis por infecções do trato gastrointestinal. Essa é a Escherichia coli, essa é a Salmonella, a Shigella, a Klebsiella e a Yersinia. Lembrando que todas essas são da família Enterobacteriaceae. Nós decidimos aprofundar nossos conhecimentos na bactéria da Salmonella, especialmente a Salmonella entérica. Essa é uma imagem da Salmonella. Apesar dela estar mostrando muitos flagelos, ela não necessariamente precisa ter flagelos. Ela não produz esporos, ela não fermenta lactose, que é uma característica importante na questão do diagnóstico, que a gente vai ver mais pra frente. Elas crescem em uma faixa de 5 graus até 46, mas a faixa ideal para elas é de 35 a 43 graus Celsius. E o pH, elas podem crescer de 3,8 a 9,5, mas o pH neutro, ou seja, o 7, é o ideal para o crescimento delas. A bactéria da Salmonella possui vários fatores de virulência. Nessa imagem fica evidente as fímbrias, que são esses pelinhos, que, como eu já havia falado, não têm a função de locomoção, mas são muito importantes na questão da aderência à mucosa do intestino, ao epitélio do intestino e à matriz celular. E a salmonella, em geral, elas possuem várias proteínas de membrana que são muito importantes na questão do parasitismo delas nas células do hospedeiro. Bom, agora para falar um pouco da transmissão, a gente consegue ver aqui uma das principais formas de transmissão, que são o contato direto com aves infectadas, mas também com as pessoas infectadas. Contaminação por produtos consumidos pode ser água contaminada, ou vegetais, ou frutas. Contato com fezes de aves infectadas ou também qualquer outro animal ou humano mesmo. E a infecção por animais na questão da ingestão de alimentos de origem animal.
como ovos, leite e carnes mal passadas. Lembrando que a salmonela não faz parte da microbiota humana e só faz parte da microbiota suína. Falando um pouco sobre a resposta imune, aqui a gente tem uma imagem de uma resposta imune padrão, na qual a célula apresentadora de antígeno vai apresentar a bactéria ao linfócito T virgem, ativando ele, fazendo com que ele libere várias citocinas, interferon gama e TNF-alfa, que vai ter todas essas funções, e vai fazer com que o linfócito B libere os anticorpos, que também tem todas essas funções que estão estabelecidas aqui. Existem vários fatores de risco para a salmonela, como idade, como anemia, leucemia, AIDS. E falando um pouco sobre epidemiologia, uma coisa que me chamou muita atenção foi a questão de que como a atenção voltada para a salmonela e para as suas amostras ultra resistentes cresceu recentemente, desde os anos 90, mais ou menos, 80, 90. E isso se dá principalmente pela terapia de antibióticos que se dá aos animais que serão consumidos por nós. Isso faz com que crie várias outras amostras de bactérias resistentes. Como a imagem está mostrando, um dos principais sintomas da salmonela será a dor de cabeça, a febre, cólicas abdominais, calafrios. Algumas complicações da salmonela são choque hipovolêmico, megacólon tóxico e perfuração intestinal. Em relação ao diagnóstico, como elas não fermentam lactose, uma das formas de diagnóstico seria procurar por ambientes na qual tem muito desse açúcar. Pode ser possível que elas estejam lá. Além disso, o método diagnóstico definitivo é o isolamento do micro-organismo, por meio de culturas. Como a imagem mostra, uma das formas de prevenção é a higiene pessoal e o preparo e limpeza adequado de alimentos. Por incrível que pareça, os antibióticos nem sempre são a forma de tratamento mais adequada, porque às vezes eles podem ser os responsáveis por prolongar o período de excreção desse agente, em vez de diminuí-lo. E eles às vezes podem tornar essa bactéria mais resistente, como eu já havia falado. Eles só são realmente recomendados quando os casos se desenvolveram para complicações sistêmicas. E é isso. Obrigada. Espero que você tenha gostado.